Good morning, good afternoon, good evening. How are you, people? Fine? I hope everything is okay. Here with me, everything is fine, thank God. So, people, as I promised, here I am with the second video of our video classes series, okay? And let's go. Pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho. Deixa eu ver se está gravando direitinho. Sim, está gravando. Pessoal, como a maioria de vocês já devem saber, eu estou postando 2 vídeos por semana para ver se a gente consegue retomar o conteúdo e chegar todo mundo junto lá na frente, né, com o conteúdo que a gente precisa saber e também para ajudar o conteúdo que vocês estão vendo com a Vanessa, né? Então eu estou fazendo uma grande revisão, começando bem do comecinho. Então vamos aproveitar que o material está em vídeo, vai ficar salvo, então vocês podem ver, rever, né? Não tem desculpa para deixar de ver. Então esse é o segundo vídeo, é a segunda aula. Na primeira aula, alguém aí lembra do que a gente tratou na primeira aula? Bom, a gente começou bem do começo, a gente estava analisando a oração. O que seria a oração? É a estrutura básica pela qual a gente se expressa ou expressa uma ideia. Lembra? Então é uma oração e a gente viu os componentes da oração, lembra? Eram 3, né? Ó, era o sujeito, o verbo e o complemento. Sujeito, verbo e complemento, beleza. E eu foquei só no sujeito. Tá? Então a gente focou em como identificar o sujeito da oração. Como que a gente identifica o sujeito da oração? Vocês lembram? O sujeito da oração é de quem a gente está falando. Ou de que a gente está falando. Ou a quem ou ao que a oração se refere. Então a oração, ela se refere ao sujeito. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se fica claro. Muito bem. Então na aula 1, aqui, aula 1, a gente viu as partes da oração, né? E a gente viu como identificar o sujeito. Vamos relembrar rapidinho. Segue aqui comigo. Ó, então a gente viu a sentença, que é a estrutura básica. A gente viu que ela tem um subject, a verb and a complement. E eu dei alguns exemplos, dei uma atividade, né? Vários de vocês fizeram. Obrigado, parabéns, continuem assim. Mas então, olha lá o sujeito. Paul is a teacher. Então a gente viu de quem que a frase está falando. A frase está falando de Paul. Olha lá, a gente viu Mary loves English. Então a gente aprendeu a identificar o sujeito. O sujeito aqui é Mary. Quem está falando da Mary. A frase se refere a Mary, né? E the house is old. A gente viu esses 3 exemplos na aula anterior. O sujeito aqui é the house, porque a gente está se referindo a the house. Tudo bem? Beleza, então essa foi a aula 1. Muito bem. Pessoal, então vocês devem estar se perguntando, mas por que a gente tem que aprender essa história de sujeito? Por que isso é importante? Pessoal, o sujeito é importante porque o verbo, ele concorda com o sujeito, né? O verbo, ele está conjugado com o sujeito. Então você tem que saber quem é o sujeito para saber como é que vai ficar o verbo, né? E aí você pode pensar, ah, meu Deus, mas se o sujeito é a quem a oração se refere, eu posso fazer qualquer oração, então vai ter um monte de tipos de sujeitos diferentes. Como é que eu vou saber o verbo, né, combinar com tanto tipo de sujeito diferente? Então, mas a boa notícia, pessoal, é a seguinte. Qualquer oração que vocês fizerem, qualquer frase que vocês fizerem, qualquer sujeito que tiver nessa oração,
ele vai se encaixar em 6 categorias, só 6 categorias. Né? 2 grupos de 3, na verdade. Ó, pensa comigo, a gente vai fazer uma oração. Então a gente vai se referir a alguma coisa. Sobre o que eu posso falar? Né? A primeira coisa, eu posso falar de mim. Então, nesse caso, o sujeito seria eu. I am a teacher. I am a teacher. Então, o sujeito pode ser eu. I. Eu posso falar de você. You are a student. Então, a primeira pessoa sou eu. I. A segunda pessoa é you, você. Eu vou me expressar, vou falar de alguma coisa, eu posso falar dele, ou dela, ou de uma coisa. Então, he, she, it. Ele, ela, e um ele, né, neutro, sem gênero. Né? Tá, então eu posso falar de mim, eu, I, you, he, she, it. E aí a gente tem no plural. Eu posso falar de nós, we, posso falar de vocês, you, e posso falar deles, they. Tudo bem? We are Brazilian, you are students, and they are American. Tudo bem? Então, de novo, vamos lá dar uma olhada aqui na minha lousa. Então, aqui nós estamos na aula número 2, que é a aula de hoje. Então, a gente está falando dos tipos de sujeito. Então, eu falei que eles se encaixam em 6 categorias. A gente vai chamar essas categorias de pessoas. Tudo bem? Na verdade, o nome dessas palavrinhas é subject pronoun. Né? Mas vamos chamar elas de pessoa. Então, no singular, quando é uma pessoa só, então tem 3. Eu posso falar de mim, então o sujeito é eu. Posso falar de você, o sujeito é você. E posso falar da terceira pessoa, que seria ele, ela, ou então um objeto, que é ele ou ela, ele não tem gênero. Então, isso aqui seria um ele ou ela, que não é nem masculino nem feminino. A gente usa para coisas, para animais. Então, a gente tem a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E aí a gente tem 3 pessoas do plural. Seríamos nós, we, vocês, you, e they, eles. Tudo bem? Muito bem. Então, é isso. E aí tá, essas palavrinhas, I, you, he, she, it, we, you, they, que a gente está chamando de pessoas, na verdade o nome delas é subject pronoun. Subject pronouns. Subject porque elas são o sujeito. Elas são o sujeito. E pronouns, é que ela substitui o sujeito. Por exemplo, olha aqui, ó. Estou falando de Paul. Paul is a teacher. Se eu continuar falando do Paul, por exemplo, eu não vou falar Paul is a teacher, Paul lives em São Paulo, Paul likes music. Não. Se eu já sei de quem eu estou falando do Paul, eu vou começar a usar o he. Paul is a teacher. He lives em São Paulo. He likes music. Certo? Então, Paul é praticamente a mesma coisa que he. Né? He é a palavrinha que a gente pode usar no lugar de Paul. Mas, enfim, Paul e he são praticamente a mesma coisa. Eles são a terceira pessoa do singular. Ó, dá uma olhada aqui na Mary. Mary também. Mary loves English. Mary é praticamente a mesma coisa que she. Se eu continuar falando da Mary, não vou ficar falando Mary loves English, Mary loves chocolate, Mary has a dog. Não, eu vou falar she. Né? E aí o sujeito vai ser o pronome aqui, pessoal, a pessoa. Terceira pessoa, she. Então Mary também é terceira pessoa do singular. Olha aqui, the house. The house. Se eu continuar falando da casa, eu vou usar um pronome, né? Qual que eu vou usar? Esse aqui, que é o pronome para coisas. A casa não é nem feminino, nem masculino em inglês. Tá? Então, he é para homem, she é para mulher, e it é ele ou ela para coisas que não têm gênero.
masculino ou feminino, tá? Aí a gente tem aqui o we, então se eu estou falando de você e eu, we, né? The students and I, é a mesma coisa que we. You, vocês, e they, eles e elas, tá certo? Muito bem. Então, a gente tem que tomar cuidado aí para reconhecer o sujeito, porque o verbo vai combinar com o sujeito da oração. O sujeito da oração pode ser uma pessoa, John, né? Pode ser uma mulher, Mary, mas a gente tem que saber que essa palavra, essa pessoa, ela é he, John é a mesma coisa que he, Mary é a mesma coisa que she, né? Se eu falar the teacher, estou falando a mesma coisa que I, tudo bem? Mas enfim, e então são só 6 categorias, e a mais importante, pessoal, a mais importante é essa aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Então eu falei para vocês que a gente só tem 6. Isso aqui vocês têm que decorar, gente. É igual em português, quando a gente conjuga o verbo, a gente fala eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Na verdade, aqui em São Paulo a gente não fala tu, nem vós. Mas é a mesma coisa que em inglês. Olha lá. Quando a gente vai conjugar um verbo, e agora a gente está mexendo só no presente. Tá? Que é aquele verbo que a gente usa, o tempo verbal que a gente usa para falar de rotina, etc. Esse tempo verbal, olha lá, eu, peraí, deixa eu pôr minha luzinha aqui. Olha lá, eu, tu, ele, só que eles têm ele, ela e um neutro, nós, vocês, eles. Então, a gente não fala tu, a gente fala você, e a gente não fala vós, a gente fala vocês. Mas então, o que é importante a gente saber agora, pessoal? Muitos de vocês já devem saber, mas tem gente que não sabe. A gente tem que ficar esperto com essas pessoas aqui, ó. Tá? Essa aqui, que é a terceira pessoa do singular. Tudo bem? Essa é a terceira pessoa do singular. Por que a gente tem que tomar cuidado com essa terceira pessoa do singular? Porque geralmente, quando a gente conjuga o verbo, é na terceira pessoa do singular que ele vai mudar. Olha aqui no presente simples. Quando eu conjugo qualquer verbo. I like, eu gosto, you like, você gosta, we like, nós gostamos, vocês gostam, they like. O verbo só vai mudar aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Por isso que é importante a gente saber qual é o sujeito e qual pessoa ele é. Né? Se ele é a primeira, se ele é a segunda, ou se ele é a terceira do singular. Porque geralmente o verbo vai mudar só na terceira do singular. Ó como é que é fácil, gente. Ó como é que é fácil. Tipo, só na terceira pessoa, que o verbo vai vir com S. Tudo bem? Nesse tempo verbal. Ó, repara aqui, ó. Todos eles estão com S, porque eles são terceira pessoa. Ó, he is, Mary loves, the house is. Né? Se fosse outra pessoa, não teria o S. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Não, não faltou. Então, pessoal, hoje é só isso. Né? Primeiro a gente aprendeu a identificar o sujeito, de quem a gente está falando. Hoje eu falei que o verbo ele concorda com o sujeito, por isso que ele é importante. E eu falei que todo sujeito possível e imaginável em inglês, ele vai se encaixar numa dessas 3 categorias, ou primeira, ou segunda, ou terceira pessoa. Primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. E cuidado com a terceira do singular, porque no presente simples, os verbos só vão mudar nela aqui, eles vão vir com S. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Espero. Pessoal, vou passar uma atividade simples para vocês, né? E que tem a ver com esses pronomes, né? Subject pronouns, que são as palavrinhas que são os sujeitos, só para vocês identificarem. E a gente vai avançando. No próximo vídeo, acho que a gente já não vai mais falar de sujeito, a gente já vai começar a tratar dos verbos. Tudo bem? Então, pessoal, força aí, façam a atividade, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido direitinho. E qualquer coisa,
entre em contato comigo, ok? Well, people, that's it. Thank you very much. Let me see. Now I will end. Bye-bye, people. See you. Bye-bye.